Bem, então vou apresentar para vocês aqui, né, o documento que vai ser referência para o desenvolvimento dos requisitos. Então, um modelo, né, que a gente construiu baseado em outros que a gente que eu já tive experiência, né, de utilizar. E aqui nesse vídeo eu vou explicar basicamente o que é mais importante dentro desse documento. Tá? Então, um documento de um modelo de especificação de caso de uso, lembrando que caso de uso é um dos artefatos que fazem parte lá da UML, né? E ele faz uma descrição, ele descreve exatamente as etapas, né, do fluxo de um requisito. Descreve os atores, as etapas, descreve aqui, né, o que é importante ter, o que precisa ter, importante não, o que é necessário ter nesse requisito e que serve de referência para a gente construir o nosso layout, para construir os nossos métodos, enfim. É a base para a construção do requisito, esse documento para o nosso projeto. Tá? Então, a gente começa aqui com a breve descrição. Então, o requisito que nós vamos, o requisito que nós vamos iniciar o desenvolvimento é um requisito de manter funcionalidade, tá? E faz parte dentro do módulo de configurações do sistema, tá? Então esse requisito manter funcionalidade, ele está atrelado com o perfil do usuário, né? Então, quando a gente cadastrar um usuário, a gente vai escolher um perfil para ele. Então, por exemplo, né, se é o cara, vamos pensar no usuário que dá suporte ao nosso sistema, né? Então, esse usuário vai ter um perfil associado a ele, né, que é o perfil de suporte. Desculpa. E atrelado ao perfil de suporte, a gente vai ter as funcionalidades do sistema que esse perfil vai poder ter acesso. Tá? Então, esse requisito aqui, manter funcionalidade, vai justamente cadastrar, alterar, excluir ou atualizar essas funcionalidades das quais farão parte, né, dos perfis que serão cadastrados no sistema também. Tá bom? Então, aqui a breve descrição. Então, é um recurso da aplicação, né? Manter funcionalidade é um recurso da aplicação responsável pela consulta, pelo cadastro, alteração e exclusão de funcionalidade do sistema. O ator, né, que vai interagir com esse requisito, né, é um usuário com perfil de suporte ao sistema. Tá? Então, só o usuário com perfil de suporte ao sistema que vai poder ter acesso a esse requisito, a essa funcionalidade no nosso sistema. A pré-condição, ou seja, o que é que o usuário precisa, né, atender para conseguir acessar essa funcionalidade. O usuário precisa estar logado na aplicação e o usuário precisa ter o perfil de suporte da aplicação, né, dois pré-requisitos básicos. Né. Pós-condições, então, quando for um cadastro, a pós-condição é funcionalidade cadastrada no sistema. Se for uma alteração, funcionalidade alterada no sistema, né? Se for uma exclusão, funcionalidade excluída do sistema, Uma consulta, a gente vai ter essa consulta realizada, né? E também, se eu quiser listar todas as funcionalidades, né? Então a gente vai aparecer aqui, listagem de funcionalidades cadastradas, é porque eu peguei isso aqui, fiz um copy paste do outro requisito, cadastradas no sistema, tá? Então, beleza, aí vamos para a parte mais importante, que é aqui o layout da tela. Então, aqui, gente, qual é a interação que o usuário tem, né, com essa funcionalidade. Então, aqui a gente vai descrever o passo a passo que o usuário deve seguir para usar para a gente descrever essa funcionalidade. Então, eu estou colocando os códigos L1, L2, L3, enfim, todas as etapas. Então, a primeira aqui é apresentar uma legenda com o nome configuração de funcionalidades. Você tem que ter, quando abrir essa funcionalidade, ela precisa ter esse título, certo?
Eu vou até colocar aqui, ao invés de legenda, eu vou colocar título. Apresentar um título com nome e configuração de funcionalidades. Certo? A aplicação deve mostrar uma listagem de todas as funcionalidades no sistema contendo as seguintes colunas. Então aqui, gente, eu já estou dizendo para essa informação aqui, ela já traz consigo, né, informações que a gente vai compor a nossa classe da Business Entity. Ou seja, eu vou ter uma classe funcionalidade e os atributos dessa classe, quais são? A gente sabe que vai ter aqui essas informações, a gente vai ter isso descrito melhor embaixo, mas aqui a gente já tem uma ideia. Então ele precisa ter um código, a funcionalidade precisa ter uma sigla, precisa ter uma descrição, né? A rota que vai ser utilizada para acessar essa funcionalidade, a sigla PY. Ó, gente, tem uma coluna aqui que a gente precisa acrescentar, tá? Que é o status. Se ele está ativo ou se ele está inativo. Eu posso muito bem desativar, né, uma funcionalidade. Se eu, por exemplo, né, a funcionalidade está apresentando problema, não quero que ninguém use. Eu posso, ao invés de suspender o uso da aplicação, eu suspendo apenas aquela funcionalidade. Tá? Então vamos seguindo aqui, L3, então vai aparecer, então quando você entrar na funcionalidade, configurações, ele vai mostrar todas as funcionalidades cadastradas, né? E aqui são os campos que essas funcionalidades que essa tela vai mostrar, tá? Então na coluna ações devem ser exibidos ícones para alteração e exclusão, tá? Então as ações aqui, essa coluna ações, né, a gente vai ter para cada funcionalidade, a gente vai ter aqueles íconezinhos, né, para alterar ou para excluir. Eu vou colocar um aqui para consultar, para consulta, alteração e exclusão. Faltou este. Acima da tabela, ao lado direito, então a gente vai ter uma tabela. Eu estou dizendo que acima da tabela e ao lado direito deve ser exibido um ícone para cadastrar a nova funcionalidade. Então a gente vai ter aqui, né, um ícone de nova funcionalidade, tá? Então a parte do layout principal, gente, assim que a gente entrar, vai ter basicamente, né, essas informações, a tabela e um íconezinho, né, para a gente incluir uma nova funcionalidade. E aí vamos agora falar do fluxo principal. Então aqui a gente já descreve os eventos, né? Então ali a gente mostra a parte principal do requisito e aqui a gente vai falar das funcionalidades. Então a primeira é mostrar funcionalidades. Então eu estou dizendo aqui, o usuário deve selecionar a opção configurações no menu principal da aplicação. Então eu estou dizendo, ele estando na aplicação, como é que ele faz para chegar nesse evento de mostrar funcionalidades? Então ele vai, acessa a aplicação na opção configurações. Depois, né, o usuário deve clicar na opção funcionalidades. Depois, a aplicação deve mostrar o layout, conforme descrito em layout da tela, beleza? Que é isso aqui em cima. No item 4, a aplicação deve mostrar na tabela todas as funcionalidades cadastradas no sistema, beleza? Então aqui é a funcionalidade de mostrar funcionalidades. O próximo, que é consultar funcionalidades, né, o usuário deve seguir a mesma coisa, ele deve escolher a funcionalidade que quer consultar. Então ele vai abrir aquela tela, essa tela aqui, né, vai abrir essa tela, e aqui em ações ele vai ter que escolher o íconezinho referente a consultar, certo? E aí quando ele clicar no íconezinho consultar, o sistema deve abrir um formulário contendo os campos de cadastro, que é a sigla, o nome da funcionalidade, a descrição da funcionalidade, a rota e a funcionalidade PY. Então aqui a gente vai ter essa funcionalidade PY porque você vai ter uma hierarquia de funcionalidade, tá? E nessa hierarquia de funcionalidade eu posso criar uma funcionalidade PY que não tem código, mas é uma classificação,
né? Então, por exemplo, o próprio menu de configuração poderia chamar configuração, né, de uma funcionalidade. Eu vou chamar configuração de uma funcionalidade, mas configuração ele não é um componente. Configuração é um pai, né, uma classificação de componentes. Tá? Então, neste item configurações, eu não vou ter nem rota e não vou ter, né, nenhum componente associado a ele é só um item de menu. Tá? Agora, abaixo dele como filho eu vou ter quem? Eu vou ter configuração de usuário, eu vou ter funcionalidade, eu vou ter perfil. Então todos esses itens vai ter o item configuração como pai. Tá? E aí depois a gente monta uma árvore de funcionalidades, e aí é mais para frente que a gente vai ver como é que faz isso. Tá? Então faltou aqui também o status. Tá? E aqui eu estou dizendo de que tipo de que tipo é cada um desses atributos. Né? Então o status aqui vai ser um string, né? E ele vai ter dois valores possíveis, né? Ativo ou desativo. Certo? Aqui eu não vou botar o tamanho, porque já fica implícito. Aí aqui na parte inferior deve ser exibido um botão para o usuário fechar a tela. O sistema deve exibir um ícone na parte superior direita para fechar a tela. Certo? Então, na hora que ele aparecer, a gente vai usar um modal para aparecer esse formulário. Eu estou dizendo que tem que ter um íconezinho na parte inferior, né, direito, dizendo que ele é para fechar, e na parte superior direita também aquele xizinho que a gente utiliza para fechar uma tela. Tá bom? Então vamos aqui alterar a funcionalidade. Então o usuário escolhe a funcionalidade que quer alterar e clica no ícone alterar, contido na coluna ações. E aí aqui, gente, o comportamento é parecido com o anterior. Ele vai mostrar a tabela e vai habilitar os campos para a gente poder fazer a edição. Vou só adicionar aqui porque eu também não coloquei. Gente, eu não queria perder tempo, por isso que eu fiz as coisas. E se for revisar, eu vou revisando durante o vídeo mesmo para a gente adiantar o processo, tá bom? Então, a gente aqui vê que o comportamento de alterar a funcionalidade é parecido com o de consultar. A única diferença é que aqui ele vai habilitar os campos para a gente editar, para a gente modificar, certo? E aqui eu mostro, né, o usuário faz as edições necessárias e clica no botão salvar. A alteração concluir, a mensagem de sucesso será exibida. Né? Se a alteração concluir, a mensagem de sucesso será exibida. E aqui eu estou dizendo que é num código M01. Aqui embaixo a gente tem no documento as mensagens, né, por código. Então M01 é o que? Funcionalidade alterada com sucesso. Então, a gente tem que mostrar essa mensagem quando o processo de alteração concluir com sucesso. Da mesma forma, se concluir com erro, né, se a alteração não concluir ou se a alteração concluir com erro, a mensagem de erro será exibida conforme M02, que é a mensagem de erro. Então, na parte inferior deve ser exibido o botão para fechar, né? E na parte superior deve ter o íconezinho xizinho para fechar também. E aí, gente, o esquema segue parecido para as outras funcionalidades. Então, se eu quiser excluir funcionalidade, na hora que eu mostrar a tela, na hora que eu mostrar as funcionalidades naquela tela principal, basta clicar no íconezinho na lixeirinha que exclui aquela funcionalidade. E aí a gente tem, né, a tela que é assim a que vai gerar a maior complexidade, que é a tela de cadastro de funcionalidade. Tá? Então o usuário ele clica no ícone de cadastro de nova funcionalidade, aí vai abrir o formulário. Então aqui o processo é o mesmo,
Só que aqui ele aparece os formulários, os dados todos em branco, né? Aí o usuário vai incluir as informações. Então, peraí, que está faltando coisa aqui. Está faltando mais de um. Deixa eu ver aqui. Ou não, ou só é um. Faltando mais de um. Então assim, gente, a base é essa primeira tabela, tá? Eu vou atualizar o documento depois, mas não vou perder tempo aqui no vídeo fazendo isso não. Então aqui vai abrir a tela de cadastro com os campos em branco, o usuário vai, né, preencher e ele vai clicar no botão salvar. Na parte inferior, se o cadastro concluir, a mensagem de sucesso será exibida. O cadastro não concluir, a mensagem de erro será exibida. Tá? Então aqui é a mesma coisa, na parte inferior tem que ter o botão de fechar e tem que ter o xizinho lá em cima também, dizendo que tem que fechar. Fluxo alternativo aqui não se aplica. Aqui as mensagens de erro com seus respectivos códigos, né? E aqui, gente, vamos lá, a parte importantíssima, né? Como tudo que todo evento vai gerar, né, uma requisição HTTP, né? A gente precisa ter qual é essa assinatura para esse requisito, né? Quais os parâmetros que eu tenho que usar para consumir essa minha requisição no servidor, né? Qual é o URL? Então aqui na parte de baixo a gente vai ter todas essas informações, tá? Então, eu tenho a URL, eu tenho aqui qual é a operação, né? Então aqui, ó, listar as funcionalidades do sistema. Então a gente trazer todas as funcionalidades. Como é que eu faço? Eu uso essa URL, aí aqui tem que ser o domínio do servidor, isso aqui vai variar. Então, servidor de teste vai ter um domínio, servidor de produção vai ter um domínio, servidor de homologação também vai ter um domínio. E quando vocês estiverem usando a máquina local, aí vai ter, se vocês instalarem o servidor na máquina local de vocês, aqui vai ter um domínio diferente também, né? E aí, depois do nome do domínio, vem a rota, né? Que no caso aqui vai ser funcionalidades. O método HTTP é um GET. O que é que eu tenho que passar no header? E eu esqueci de botar outra coisa aqui. Tem o authorization BARI, mas tem também, vamos lá, deixa eu pegar aqui, o content type. Eu preciso dizer, né, que no cabeçalho que o tipo do conteúdo que eu vou usar é o JSON formatado, pronto, content type, application, JSON. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, match concord. Beleza. Aí. Show de bola. Pronto, então no header eu tenho o content type e eu tenho o authorization BARI passando o token de acesso, né? A gente viu nos vídeos anteriores, né, como que a gente pega esse token quando o usuário ele se autentica no sistema, tá? Então no body, no caso aqui eu não passo nada. Então eu só passo o método get pegando essa rota funcionalidade, ele vai me trazer tudo. E aqui, gente, ó, eu digo como é que vem essas informações. No caso aqui vai vir um list contendo essas informações da funcionalidade, tá? A gente vai testar isso aqui já no próximo vídeo no Postman, tá? Então, beleza, isso é para a funcionalidade de listar, para o evento listar as funcionalidades. Aqui tem a mesma explicação para o evento cadastrar uma funcionalidade. Então, deixa eu replicar aqui, gente. Faltou em todos, tá? Eu também não vou fazer isso agora, em tempo de vídeo, para a gente não perder tempo aqui, precioso do nosso vídeo. Então, no cadastrar funcionalidade, o que modifica aqui, você vai ver que a rota é a mesma, o que vai modificar o método, que é um post, e o que vai modificar aqui no body
como é um cadastro, eu tenho que passar quais são os meus atributos, né? Então a sigla, o nome, a rota, o status e a funcionalidade PAI. Eu tenho que passar isso no corpo da minha requisição. Tá? Lembrando que, né, a gente não passa o ID, que é a chave principal dessa entidade. Por quê? Porque isso está sendo gerado automaticamente no banco de dados da aplicação. Tá? Se eu mandar aqui, o código vai dar erro, porque é como se eu estivesse mandando um campo inválido para esse cadastro. Tá? E aí na resposta ele vai mandar exatamente o que a gente mandou no corpo, se ele conseguir fazer o cadastro. Tá? Então, consultar a funcionalidade, eu tenho uma URL, né, no método GET. O que vai diferenciar é que para consultar uma funcionalidade específica, eu vou passar o código, né, como parâmetro na própria URL. Né? Então, por exemplo, se eu tiver lá uma funcionalidade com código 1, eu vou passar, né, a URL que eu vou usar é essa URL, adicionando no final o código da funcionalidade. Beleza? Então, aí a gente tem aqui o header também, igual ao outro, aqui tem que adicionar o content type, igual application JSON. O body a gente não precisa passar nada e ele vai retornar exatamente, né, no formato JSON as informações da minha funcionalidade. Aqui tem para deletar uma funcionalidade, então a gente vai passar, né, a URL com o código também no final, e o método HTTP vai ser o delete. Então ele vai responder com o que foi deletado. Na verdade, gente, esse aqui ele não responde nada, viu? Deixa eu apagar aqui. Ele não manda nada. Aí, professor, como é que a gente vai saber se foi feito? Vai pegar pelo código de resposta, que a gente vai ver isso, né, mais para frente, tá? Então, as outras informações aqui são, né, detalhes, né, para a gente pegar, tá? Então, nesse vídeo aqui, gente, apresentei o documento que é a referência para que vocês desenvolvam o requisito, beleza? Podem surgir dúvidas, vão surgir dúvidas, e aí a gente vai tirar nas nossas reuniões diárias, tá certo? Então, beleza, vou fechar aqui esse vídeo e no próximo a gente vai testar essas requisições HTTP utilizando a ferramenta do Postman, tá? Então, um abraço, até o próximo vídeo.